Essa semana a gente acompanhou aí o caso Larissa Manoela. E as questões, né? E a questão aí dos bens que ela acabou, né, por deixar para os pais. E seguir a carreira aí agora, né? Tomando aí as rédeas da própria vida. Eu quero ver o que é que vai acontecer. Ela quis ter aí paz, mas nem sempre é assim, né? Vocês sabem muito bem. E por isso a gente trouxe aqui no estúdio a advogada Carla Borba, que vai esclarecer essas questões, né, sobre o direito da família, né, juridicamente falando, para a gente ter aí uma noção realmente dessa relação, como o caso de Larissa Manoela, que pode estar acontecendo com várias outras famílias. Carla, tudo bom? Tudo ótimo. Seja bem-vinda aqui ao programa Universo. Eu que agradeço o convite. Que Estou bacana. muito feliz de estar aqui com vocês. A casa é sua e a gente vai bater esse papo aqui, né? Larissa Manoela, ela poderia contestar alguma coisa se ela quisesse? Porque ela meio que abriu mão aí desse valor dos 18 milhões. Mas ela poderia contestar isso e realmente entrar na justiça, entrar numa briga judicial aí com os pais? Vamos lá, Léo. Na verdade, o que a gente sabe é o que ela disse na reportagem. Sim, baseado nas informações que todos nós temos, né? Exato. Eu brinco que em direito de família a gente tem que ter um cuidado enorme até de dar qualquer tipo de palpite jurídico, porque a gente tem que ver as documentações, a gente tem que entender os dois lados. Então, me parece, inclusive me passou uma verdade muito grande, o papel dela até de ter sido violada, de estar ali como vítima, de estar num lugar onde deveria se sentir pertencente e protegida, que é a família, né? Eu sou mestra em Direito de Família e sou apaixonada por famílias e eu falo que meu lema é trazer paz para elas. E a paz não necessariamente é através de um litígio judicial, de uma briga. Hoje a justiça tem a justiça multiportas, com várias possibilidades de você conseguir fazer um acordo, fazer uma harmonização dos interesses jurídicos. Eu não sei que paz foi essa necessariamente que ela escolheu, porque a gente não tem acesso se foi feita uma mediação, se foi feito algum tipo de conciliação, se foi alguma coisa extrajudicial. Mas as outras notícias que saíram depois, me parece que, na verdade, não tem nada resolvido. Só a declaração dela de que não quer buscar na justiça os seus direitos. Mas se ela quisesse assim fazer, ela poderia. Existe uma ação que a gente chama ação de prestação de contas. Nessa ação, a gente consegue fazer com que qualquer sócio, especialmente ela que era menor na época que foi feita a empresa, especialmente aquela que ela só ficou com 2%, e que, analisando muito friamente isso por cima, a gente já percebe que há uma violação até do melhor interesse da criança. Então, a gente tem até um projeto de lei que agora está começando a se falar, porque a gente sabe que o trabalho infantil ele é proibido, inclusive, a Organização Internacional do Trabalho, inclusive, não recomenda que crianças trabalhem, mas no mundo artístico temos exceções, né? Inclusive, crianças menores de 14 anos podem sim trabalhar, desde que exista uma autorização do órgão competente, inclusive tem que entrar com ação, muitas vezes, para que essa criança possa auferir dinheiro, né, com a sua imagem, com o seu trabalho artístico. E eu acredito que a questão de Larissa Manoela mais séria é que tem questões empresariais, foi feita uma holding familiar, que é uma empresa, onde você coloca os bens, né, e toda a propriedade nessa empresa. Então, no nosso ordenamento jurídico brasileiro, a gente não tem ainda uma legislação que fale das empresas dessas crianças, desses adolescentes, desse menor. E a gente tem no Código Civil dizendo que os pais devem e podem fazer o gerenciamento desse patrimônio enquanto eles estiverem menores de idade. Mas não tem um regramento claro ainda para dizer como é que isso deve ser protegido. Ao meu ver, aí já é uma opinião bem técnica mesmo da área jurídica, eu acredito que empresas, para você abrir em nome de criança, o Ministério Público deveria, né, ter o papel ali que ele tem legalmente de proteger esse interesse, para que não haja uma violação como essa, ao meu ver, que a gente não tem como dizer que houve uma violência, porque para o processo de violência a gente tem que fazer toda uma investigação, a gente tem que entender se aquilo ali de fato ocorreu, mas existe inclusive uma previsão na Lei Maria da Penha de violência patrimonial. Sim. A violência não é só física, psicológica, uma das violências também é a violência patrimonial. Então, como é que você pode, hoje, você tem filhos? Não tenho. Mas se tivesse, você poderia abrir uma empresa para o seu filho e colocar o que você quisesse lá como patrimônio? Será que isso de fato é algo
que a gente tem que permitir como sociedade e se fazer de qualquer jeito. É, As pessoas podem usar isso até como fraude, dependendo. Justamente. Então, esse caso de Larissa Manoela levantou, né, levantou várias questões a serem discutidas, Sim. certo? Porque, como você falou, no meio artístico é liberado, né? É feito exceções aí para crianças trabalharem. E vocês, que acompanham televisão, sabem muito bem que tivemos e temos grandes exemplos de crianças na teledramaturgia, no teatro, todo mundo trabalhando, certo? Mas a partir do momento em que começa, né, a gerar receita, né, começa a gerar muito dinheiro, né, em torno da publicidade e de campanhas, essa situação poderia ser realmente mais vigiada até pelo Ministério Público também, como você falou aí. Né? E existe esse projeto de lei, me parece que foi depositado essa semana para tentar, né, que isso se vire lei. Às vezes, Léo, tem que acontecer casos com pessoas famosas. Justamente, né? Para que mexer com a opinião pública para que isso venha à tona. Porque né? tem até uma coisa meio elitista de se falar. A gente teve até no Carnaval de Salvador uma coisa, trabalho infantil, denuncie, não sei se você lembra. Sim. Então a gente tem todo um movimento, né, de proteger as crianças. E assim, talvez exista uma invisibilidade do que acontece com a exploração da imagem dessas crianças, desses adolescentes. E eu acho que, às vezes, um caso desse é uma oportunidade que a sociedade vai ter, inclusive os políticos, né, os deputados, os senadores, de votarem e conseguirmos ter maior proteção ainda, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não fala sobre isso. Não fala, deveria falar, deveria ter uma lei regulamentando. Tinha que ter cláusulas em relação a isso aí. E eu estava dando uma lida sobre o assunto, né? Porque eu fico brincando, eu sou professora da Estácio, inclusive, e eu falo com meus alunos que eu ensino lá fazendo casos práticos. Aí eu falo que a fofoca é edificante jurídica. Trazendo os cases que acontecem. Porque a gente nunca mais esquece, né? Os exemplos. E assim, quando a gente fala desse caso de Larissa Manoela, a gente tem algo muito sutil e muito sério, que é essa questão de não ter uma lei regulamentando, mas a gente tem princípios básicos constitucionais da criança que deveriam estar sendo observados. Então, o caso dela, a gente mistura várias áreas. Observados e cumpridos, né? Se eu tivesse a possibilidade de ser advogada de Larissa Manoela, eu não ia poder, inclusive, atuar sozinha, porque eu sou advogada familiarista. O caso dela envolve a área empresarial, então eu teria que buscar... Teria que ter uma cúpula aí, né? Mas no meu escritório a gente faz dessa forma, a gente faz um trabalho que cada um vai ter a sua especialização ali, porque tem a parte tributária, tem a parte empresarial, tem a parte do direito de imagem, que é a área do consumidor também, né, que envolve. Então, assim, são várias questões que a gente tem que ter cuidado para que essa criança ou adolescente, e especialmente ela agora adulta, tenha a melhor proteção jurídica e possa, de fato, ter seus direitos resguardados. Ok. Nós estamos aqui abordando o caso, né, Larissa Manoela, né, que foi o assunto mais comentado na semana, em todos os jornais, nos sites, né, em todas as redes sociais. Mas nós temos várias perguntas também, Carla, né, dos nossos queridos participantes, né, telespectadores nas ruas, um Fala Povo bacana, que as pessoas podem tirar dúvidas, não especificamente com relação a esse caso, né, de Larissa Manoela, mas também coisas particulares que as pessoas têm, né, dúvidas em relação ao direito familiar. Bora rodar a primeira pergunta. Quais são os procedimentos para uma adoção? Quais são os procedimentos para adoção? Foi isso? Foi isso. O processo de adoção, ele é um processo que deve se iniciar numa vara da infância, né, e da juventude. Sim. É numa vara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, falando daqui, né, que a gente mora em Salvador. A pessoa passa por todo um procedimento, inclusive de pesquisa psicossocial, financeira, para entender aquele núcleo familiar, para perceber se aquela criança ou aquele adolescente que for chegar naquele lar vai estar em um ambiente seguro. E um ambiente seguro, especialmente, é um ambiente onde tem amor, afeto e acolhimento. Não é um processo que pode ser feito à brasileira, como muitos falam, inclusive na doutrina dos direitos de família, a gente chama de adoção à brasileira, é quando alguém fala assim, não quero mais essa criança não. No interior acontecia muito isso. E aí você pega a criança, depois de muitos anos, você vai regularizar isso. Isso é ilegal. Isso é algo que não é recomendado pela Justiça e pelo ordenamento jurídico brasileiro. Você deve buscar, inicialmente, ou um advogado da área de família para te orientar, ou a Defensoria Pública. Inclusive, falando até em Defensoria Pública do Estado da Bahia, eu sou professora da Estácio e lá tem um núcleo de prática jurídica, que a gente faz atendimento para pessoas que recebem até 2 salários mínimos. Entendi. E essas pessoas podem ter essa consultoria, inclusive para adoção. Maravilha. A gente teve há pouco tempo uma campanha de adoção para tirar dúvidas, esclarecer quais são os direitos, quais são os deveres. Voluntários, né, para esse público. Exatamente. Esse serviço ele é prestado pelos alunos da faculdade e nós, professores, né? Tem advogado orientador, tem toda uma equipe que vai estar ali dando... esse suporte, né? Esse suporte. É um trabalho muito bacana. Parabéns. Bora para mais uma pergunta?
como funciona a definição dos guardas e visitação dos filhos? Como funciona? Boa pergunta, porque a gente fala direto, né? Quando tá ali no amor, é tudo meu bem para cá, meu bem para lá, um beijinho, um abraço. Quando, né, o casamento acaba, é meus bens para cá, meus bens para lá, o filho fica comigo, não o filho fica com você, e a gente acompanha, né, vários casos de separação que realmente desgasta essa relação com os próprios filhos. Existe tanto ódio, né, e tanta raiva ali do casal que esquecem o que é a prioridade, né? Que é você colocar o filho em primeiro lugar, né? Colocar ali o filho com mais atenção, com muito amor e com afeto, como você falou. Perfeito. Essa questão é uma questão muito séria e a mais recorrente na justiça familiar. Hoje em dia é a mais recorrente. É a mais recorrente. As pessoas não conseguem resolver a própria vida. Tem que buscar um juiz que nunca viu a sua família, um Ministério Público que vai opinar. O Ministério Público ele opina sobre a questão familiar. Eu faço sempre essa observação, sabia? Eu acho isso tão abusivo no sentido de você não conseguir resolver a própria vida. Então, eu sempre incentivo meus clientes, né, que me buscam, eu acredito muito na advocacia colaborativa, que é você construir para que as pessoas mesmo decidam a própria vida, ainda mais envolvendo crianças, né, e adolescentes. Então, a pergunta do rapaz, ele perguntou como é a regulamentação de convivência. Eu não gosto nem dessa palavra visita, porque eu acho que pai e mãe não visita. Então, a gente pode começar a desmistificar o direito de família a partir dessa palavra. Visita é uma palavra que é tio que visita, avó e avô visita, né? Um tio, uma dinda, né? Familiares. Mas eu acho que pai e mãe devem conviver. Tanto que em minhas petições eu coloco regime de convivência dos pais. Então, deve ser feito de forma harmoniosa, ao meu ver, inicialmente, mas a gente sabe que a gente não pode viver no mundo da Barbie aí e de achar que tudo pode ser resolvido com a justiça multiportas, com conciliação, mediação, métodos adequados de conflitos. Muitas vezes a gente tem que, de fato, buscar o judiciário e isso é feito numa vara de família onde as crianças moram. Então, a pessoa não pode entrar sem advogado. Não existe o instituto do juiz postulante, que é o instituto onde a pessoa mesmo busca justiça. Em caso de consumidor, geralmente a pessoa vai sozinha para a justiça. Na área de família isso não é possível. Então, você tem que buscar ou um advogado, se você não tem condições, você busca a Defensoria Pública do Estado. Dei uma outra possibilidade, eu até dei para o pessoal do programa o número da Estácio, que você pode entrar em contato, fazer um agendamento e ter essa ação, que chama ação de regulamentação de visita ou de convivência. Agora, Carla, me tira uma dúvida. Hoje, ou sempre, eu não sei, né, você vai me responder, o juiz, ele ouve muito a opinião da criança, do adolescente, na hora de uma separação dessa, com litígio, com muita confusão, com muita briga. A voz da criança, a opinião da criança para o juiz é relevante? Hoje a gente tem, na verdade, um movimento aqui na Justiça Baiana de ter esse acolhimento, não necessariamente pelo juiz. Essas crianças são ouvidas no núcleo, né, do Tribunal de Justiça, onde tem psicólogas, sociólogas, dependendo até médico da área de família, para avaliar a saúde mental e o ambiente daquela pessoa. E aí eles fazem um parecer técnico, né, explicando como é que essa criança ou esse adolescente falou naquele momento daquelas reuniões. Às vezes não é só um momento, são vários momentos onde a criança vai estar sendo ouvida ali. E, eventualmente, e aí depende muito de quem vai estar ali orientando e diligenciando o processo. Depende da estratégia, inclusive, processual que o advogado ou o defensor público vai estar tendo essa diligência, né? Então, isso pode ser requerido, o juiz pode deferir ou não. Não é obrigatório que esses menores sejam ouvidos. Ao meu ver, aí já é uma opinião bem pessoal, eu acredito que os pais não deveriam fazer com que os filhos, que já estão passando por tantos traumas, tantas questões psíquicas, né? Que são envolvidas... Tiveram que se expor dessa forma, né? Expor a mais uma questão, que é estar numa audiência e num ambiente totalmente hostil. A justiça é um ambiente totalmente hostil. Falo isso assim, é hostil para os advogados. Quanto mais para uma criança, para um adolescente, né? O que isso não pode gerar lá Com na certeza. frente. Então, eu acredito que a gente tem que tentar usar os métodos adequados para que não exponham essas crianças, né, a essas audiências que são extremamente dolorosas, extremamente traumáticas. Total. E eu acredito que eventualmente, se essas crianças devem ser ouvidas, devem ser pelo núcleo, né, que a gente tem no Tribunal de Justiça da Bahia, que é totalmente gratuito também, para que essas crianças sejam acolhidas num ambiente, pelo menos, mais amoroso, que são com os profissionais da área de saúde mental. E eu quero saber, Carla, que é algo muito comum, né? As pessoas hoje namoram, as pessoas resolvem morar juntas, e aí tem a questão da união estável. Muito especial, a gente acabou de atravessar uma pandemia, as pessoas passaram a morar juntos, até
né, para evitar contatos físicos com outras pessoas, as pessoas resolveram morar juntos. E muita gente não sabe das implicações que isso pode gerar, né? Eu queria que você esclarecesse isso para a gente. Perfeito, Alex. Na pandemia, a gente teve esse fenômeno, né, das pessoas irem morar junto sem saber quais são as consequências jurídicas disso. Então, o que é que acontece? A gente tem um efeito jurídico que é da comunhão parcial de bens se você não escolher outro regime de bens. Quando você vai morar junto com a pessoa, você vai começar a partilhar da vida patrimonial. Então, a gente vai ter tudo que for construído durante aquele momento em que você passa a morar juntos vai ser partilhado ao meio se você não eleger por escritura pública um outro regime de bens, como, por exemplo, da separação de bens ou dos resultados finais dos aquestos, porque a gente tem vários regimes de bens no direito de família. Mas se simplesmente você vai morar junto com a pessoa e não fala numa escritura pública, né, que a gente faz num tabelionato de notas. Qualquer pessoa pode ir num tabelionato de notas e regularizar a sua união estável. Se você não faz nada e simplesmente vai morar junto, o que é que acontece? Vai ser aplicado o regime da comunhão parcial de bens. Então, na pandemia, a gente teve esse fenômeno de muitas pessoas, aqueles namoros que na doutrina do direito de família a gente fala até de namoro qualificado, que é um namoro que você pode fazer até um documento dizendo que aquilo ali não é união estável. Na pandemia, muitos casais optaram, porque de fato não estavam com ânimos de construir família. Foram morar juntos, às vezes por uma conveniência, por uma questão até financeira, mas o ânimo da vontade de formar uma família não era real. Então, existe de fato o namoro qualificado para a doutrina do direito de família e existe a união estável. O que é essa união estável? É essa convivência pública, contínua, duradoura, e com o objetivo de fazer família. Hoje em dia não tem esse critério de quantos anos precisa para configurar uma união estável. Se você está morando com a pessoa 6 meses e durante esses 6 meses você contraiu, né, patrimônio, esse patrimônio vai sim ser partilhado, independente se um estava colaborando financeiramente ou não. Então, às vezes, a pessoa é uma dona de casa e o outro é um empresário, ou vice-versa. Uma pessoa é uma advogada e o outro está desempregado. Então, não interessa quanto cada um colocou naquele patrimônio, na comunhão parcial de bens, que é o regime obrigatório quando você não elege nenhum, quando você junta as escovas de dente, ele vai ter essa partilha aí de ser igual, de ser, de fato... É juridicamente um casamento. Na verdade, a gente tem uma diferença bem simples de casamento e de união estável. Porque casamento, você altera seu estado civil. Então, por exemplo, quando você vai morar com alguém, você não altera seu estado civil. Se você já era divorciado, você permanece divorciada. Eu, por exemplo, eu vivo em união estável. Sim. Mas meu estado civil é divorciada. Eu não fiz o casamento, eu não converti minha união estável ainda em casamento. Entendi. Então, meu estado civil é divorciada. Se eu fosse solteira e fosse morar com alguém na pandemia, qual seria meu estado civil? Eu continuaria solteira. Mas para a lei, para a justiça, você está ali vivendo numa comunhão de casal mesmo, não? Isso. A diferença existe nessa questão de você não alterar, principalmente o seu estado civil, você não tem alteração do seu estado civil e para efeitos patrimoniais, especialmente de direito de sucessão, pode existir diferenças do companheiro, que é quem vive em união estável, para a pessoa que é casada. Então, existem algumas distinções. Entendi. A gente tem aqui, Carla, algumas perguntas, né, dos nossos telespectadores e sobre direito de família. Produção, pode soltar, por favor. O que é levado em consideração para pedir o valor da pensão alimentícia? Massa essa pergunta. As pessoas acham que pensão alimentícia nada mais é do que 30% da renda de quem vai pagar a pensão. Essa é uma máxima que a gente ouve por aí o tempo inteiro, né? As pessoas falam, quanto é que vai pagar de pensão para o filho ou para a esposa se separou? 30%. Isso é uma grande mentira. No ordenamento jurídico brasileiro não tem nenhuma lei especificando quantos % você deve pagar de pensão alimentícia. Ao contrário, ele diz que você deve observar 3 critérios: possibilidade financeira de quem vai pagar, necessidades, que são as despesas que aquele menor ou aquele companheiro ou a companheira, né, porque a pensão não é só para menores de idade, pode ser também para o companheiro ou a companheira que era dependente financeiramente. Então, a gente tem esses 3 critérios. Possibilidade financeira, quanto é que essa pessoa ganha, as despesas que essa pessoa que vai receber a pensão tem e proporcionalidade. Por exemplo, o mais comum, um divórcio, um pai, uma mãe.
Um ganha 10 mil e um ganha 5 mil reais. As despesas da criança é 2 mil reais. Vai ser R$ 1.000 para cada? Não. Vai observar-se o critério da proporcionalidade. Quem ganha mais, paga mais daquelas despesas. E assim você alcança esse trinômio jurídico que a gente chama possibilidade, necessidade e necessidade do alimentando, que é quem vai receber a pensão, e a gente encontra essa equação de justiça na pensão alimentícia. Certo. Aí me veio a lembrança agora, um caso muito recente, do ex-marido da Simária, né, que fazia dupla com a Simone. Ela sempre teve uma situação financeira muito maior do que a dele. Quando eles se casaram, ela já era conhecida, já tinha um patrimônio. E, para a surpresa, né, até dele, que ele expôs isso na mídia, ela está pedindo uma pensão de R$ 34 mil para ele. Como é que fica nesse caso? Vamos lá. A pensão, eu não vi o caso, tá? Mas a pensão, eu imagino que ela está pedindo, não é para ela. São para os filhos que eles têm em comum. Exatamente, dos filhos. Então, não é porque uma pessoa é rica e milionária que a outra, que não é tanto, possivelmente, eu não sei, se isenta de pagar. Ele deve arcar com as despesas dentro da possibilidade financeira dele. Então, ele não vai se eximir, ele não pode simplesmente não pagar nenhum tipo de pensão só porque a mãe é rica. Isso é uma outra crença que se tem, de que se ou vice-versa, se fosse ele rico, e aí já que ele tem toda uma situação financeira alta, então ela não deveria pagar nada. Não. Esse trinômio é também aplicado. Então, ela vai, provavelmente esse valor, eu acredito que o advogado ou a advogada que está acompanhando um caso, que eu desconheço quem seja, mas no mundo jurídico a gente tem que encontrar essa equação. Então, não é porque a mãe é bem-sucedida que o pai deve se isentar de responsabilidade financeira, porque a lei determina que os pais, né, os responsáveis legais, façam essas colaborações financeiras dentro de sua possibilidade financeira. Acredito que R$ 34 mil para ela não deve mudar nada, mas deve ser uma função de responsabilizar o genitor de ter tido os filhos com ela. Massa. A gente está aqui com mais perguntas, né, dos nossos telespectadores. Vou pedir para a produção soltar. Em que situação os avós podem pedir as guardas dos netos? Guarda. Vamos lá. Os avós, eles só podem pedir a guarda dos netos quando houver uma perda de responsabilidade jurídica, né, o poder pátrio dos pais. A regra do ordenamento jurídico é que essas crianças fiquem com o pai, ou com a mãe, ou com a mãe, com a mãe, com o pai, porque a gente tem que incluir também as relações homoafetivas nesses elos que a gente vem passando, inclusive de adoção, como foi perguntado mais cedo. Então, o que é que acontece? Se eventualmente for comprovado que aquele pai ou aquela mãe não tem a capacidade psíquica, a capacidade de responsabilidade, inclusive se tiver realizado algum crime, ela pode perder o direito de exercer a sua tutela, a sua guarda da criança, e aí sim o avô ou a avó pode se tornar o responsável. Não é algo normal, não é a regra geral. Isso só vai acontecer se, eventualmente, for violado alguns dos direitos desses pais, ou se eles realmente não quiserem exercer essa paternidade. Porque a gente sabe que tem muitas avós e avós que, de fato, já vão ali tendo aquela responsabilização do menor desde criança, e a gente sabe que, às vezes, tem pessoas que realmente renunciam isso. Então, o direito, ele permite que isso seja regularizado de forma consensual, mas sempre vai ter que ter a opinião do Ministério Público. Então, não é feito de forma fática, numa delegacia, como as pessoas acham. Tem que ser feito um processo na vara de família, onde tem todo o processo de oitiva, inclusive, muitas vezes, até do menor. E agradecer também aqui a advogada Carla Borba, muito obrigado, certo? Pode deixar seu contato, suas redes sociais. Eu agradeço muito a oportunidade de estar trazendo esclarecendo essas dúvidas para a comunidade. Eu uso o meu Instagram pessoal, que é @calborba, CAUBORBA, e o site do meu escritório é www.calborba.com.br. Lá a gente troca muitos informativos jurídicos do direito de família. Muito obrigado.